Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula, aula 4 de Ética Contábil, e agora nós vamos falar um pouquinho dos princípios éticos aplicáveis às atividades empresariais. Desde já quero agradecer vocês que estão aí acompanhando as nossas aulas gravadas, né? Bom, falando de princípio, pessoal, a gente fala inicialmente sobre a lei, né? A gente sabe que toda empresa tem o dever ético de cumprir a lei. Mas será que todas as empresas cumprem exatamente a lei? Às vezes não, né? Então, se a empresa não cumpre, automaticamente elas não está exercendo sua função com ética. Temos em relação às normas desse conjunto, não pode haver qualquer dúvida quanto ao dever moral da empresa em cumpri-las, ou seja, a empresa deve cumprir aquilo que foi determinado, tá? O importante dentro de uma empresa também é ter a consultoria jurídica. Por quê? Para cumprir bem uma lei, a empresa deve ouvir previamente essa consultoria jurídica, ou seja, não deixar de exercer as suas funções dentro de uma determinada lei. É necessário ter critério lógico e literal, por quê? Porque é através do qual vai procurar expressar o conteúdo da norma em si analisada, junto com os seus dispositivos que são compensados e são aplicáveis às atividades da empresa. Existem os critérios que levam à identificação dos fins visados pela sociedade e pelo legislador como a nova norma, tá? Então, juntamente com a nova norma em si que foi detalhada. Existe os critérios sistemáticos em si, que verifica a conformidade de um texto legal com aqueles de hierarquia superior. É o que nós vamos falar mais adiante, um pouquinho dentro dos princípios. Agora a gente fala rapidamente a pirâmide da hierarquia das normas, como que funciona. O critério sistemático de interpretação baseia-se em dois conceitos jurídicos principais. O do que existe uma hierarquia entre as normas jurídicas e o de que as normas de hierarquia inferior devem estar em conformidade com as de hierarquia superior. Ou seja, as empresas, né, devem seguir aquela de hierarquia que foi determinada. A gente sabe que existem normas inferior, de hierarquia inferior, e normas de hierarquia superior. O que prevalece seria de hierarquia superior, sob pena de nulidade ou de não produzir efeitos no mundo prático empresarial. Isso é importante a gente ter aí em mente a questão da hierarquia das normas. Temos aqui uma pirâmide, né, do sentido de conformidade das normas. Temos aí a questão dos atos administrativos. Logo após os atos, nós temos os decretos do executivo, decretos e resoluções legislativos, leis ordinárias e medidas provisórias e leis complementares. E aí a gente tem a questão da Constituição Federal. Essa é a pirâmide. Qual que é a que fica no topo? Constituição Federal. Ela não pode ir contra a Constituição Federal. Logo após, como eu já falei, tem as leis complementares e assim por diante, chegando até os atos administrativos. Mas o que vale, professor, nesse caso? Seriam as leis, basicamente lá no topo da Constituição Federal, tá ok? Falando de princípios, pessoal, a gente fala de relacionamento com clientes. Então, aqui a gente trouxe alguns decretos, leis para vocês, tá? Nós não vamos detalhar exatamente tudo em si, mas passando para vocês que nós temos a questão do relacionamento bom com os clientes, tá? Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, eu acredito que muitos já sabem. Quando uma empresa não exerce com princípio, com ética, né, as suas funcionalidades, a venda de um produto, a prestação de um serviço, o consumidor não fica desassistido. Ele tem um Código de Defesa que vai aí impor que a empresa exerça com clareza, com ética, as suas atividades, tá ok? Então tem aí o Código de Defesa do Consumidor, tem a Lei 8.884/94, sobre a repressão ao abuso de poder econômico, temos a Lei 8.666, que é os princípios aplicados às licitações públicas, tá? Não deixa de ser uma empresa pública. Temos o Decreto 1171 de 94, que fala sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal. Temos o Código Civil e também o Código Comercial. Isso, pessoal, está relacionado com a questão da funcionalidade com os clientes, tá? Então, todas essas leis, decretos, fala exatamente dos relacionamentos com clientes. E o relacionamento com os fornecedores? Temos também, tá? Temos aí essa lei 8.884, que a gente já citou, tá? Trata a questão da repressão ao abuso de poder econômico, entra a questão dos fornecedores. Temos essa lei 9.609, fala sobre programas de computadores. Código Civil, entra o Código Civil também, uma vez já falado. Código Comercial e a Lei
9.279 de 96 sobre a nova lei de patente. Então, o relacionamento com os fornecedores inclui a questão aí dos princípios, tá? Temos a questão também, tá, pessoal, dos concorrentes, que fala aí da Lei 8.884, que a gente já falou também, e a Lei 9.279 da nova Lei de Patentes, tá? Então, a gente fala sobre princípios. Então, quando a gente fala de princípio, entra essa parte jurídica, de lei, decreto em si. Relacionamento com os empregados, temos a Constituição Federal, que fala no artigo 5º e 6º. Temos a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, tá? Pelo Decreto-Lei 5.452 de 43. Então, existe vários em si relacionamentos, seja concorrentes, empregados, fornecedores entre si. Também temos o relacionamento com sócios e acionistas, que é necessário ter princípios éticos. Qual que é a lei que trata? É a Lei 6.404/76, é uma lei famosa, né, da contabilidade que a gente ouve muito falar, que fala sobre a lei da sociedade anônimas, né, cujos dispositivos, princípios, são também aplicáveis às sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Temos relacionamento com as autoridades, candidatos e governo, entra aí a questão do Decreto-Lei 2.848, tá, pessoal, sobre o Código Penal, e temos o artigo 333, que fala sobre a corrupção contra funcionário público. Temos a Lei 9.100, que disciplina e impõe limites para doações destinadas às campanhas eleitorais. Então, isso está tudo relacionado aos comportamentos éticos. E o relacionamento com o público em geral. Qual que é a lei que trata sobre isso? 9.605, de 98, fala sobre as punições às condutas lesivas ao meio ambiente, e a Lei 9.613 fala sobre a questão das atividades de lavagem de dinheiro, tá? Temos, em relação aos princípios éticos, pessoal, aplicáveis às relações com a concorrência. O que que isso envolve, né? A gente fala de ética, a gente fala de moral. O que que isso está se referindo, tá? No Brasil, a livre concorrência é um princípio constante da Constituição Federal, como um dos fundamentos de ordem econômica, né? Relacionada à ordem econômica. Portanto, a sociedade brasileira escolheu a livre concorrência como um princípio, o qual deve se subordinar todas as empresas que operem no território nacional. Isso entra como princípios éticos. A livre concorrência, na prática, dificilmente se materializa totalmente, tá, pessoal? Por quê? Porque isso só aconteceria em uma situação no qual a gente fala aí a questão se existisse um número expressivo de ofertantes, tantos produtores ou vendedores, e de compradores. Entra a questão também dos produtos ou serviços que são oferecidos por tais ofertantes, tá? Aceitos pelos compradores como equivalentes e que pudesse ser substituído uns pelos outros. É caracterizado pela livre concorrência. Temos a questão da transparência de mercado também, tá? E a mobilidade, pessoal, que nada mais é do que a possibilidade das empresas entrarem e saírem do mercado a qualquer momento, tá? Isso é um resumo. Então, a gente só está passando para vocês nessa aula gravada um resumo em si, na nossa aula 5, então vamos estar mais detalhando, tá, pessoal? Mas são os seguintes os deveres éticos relativos à concorrência: lutar para que o princípio da livre concorrência se materialize na prática, não tomar nenhuma atitude que possa impedir a realização prática do princípio e abster-se de qualquer prática anticoncorrencial, tá? Isso é os deveres éticos relativos à concorrência. No caso, a gente fala muito, né, sobre a questão da livre concorrência, dos fornecedores, também dos clientes, colaboradores, entra também nessa parte de ética, tá? Temos a questão aí, pessoal, dos princípios éticos aplicáveis a relações ainda à concorrência, abuso do poder econômico à empresa que utiliza a força, né? A gente fala se usa a força do seu patrimônio para qualquer modo que não seja a livre concorrência, ou seja, impor a aquisição dos seus produtos ou serviços ou dominar os mercados. Entra a questão dos princípios éticos, tá? Temos os princípios éticos aplicáveis também aos fornecedores: comportar-se com honestidade perante o fornecedor, não lesar-lhe o patrimônio e atribuir o que foi devido, tratar com igualdade e oferecer a mesma oportunidade para fornecedores que se encontram em situações equivalentes ou similares, tá? Temos aí a questão, pessoal, também relacionada a fornecedores, quando se fala, né, utilizar somente critérios objetivos para avaliação e seleção da melhor proposta, tá? Dentre as apresentadas por mais de um fornecedor, e manter o sistema interno de controle que vai assegurar
em si a lisura e a transparência do processo na avaliação das propostas. Tranquilo? Temos aqui alguns outros itens, como proteger o fornecedor como práticas antiéticas, né, como a gente fala em si, e fazer com que o justo equilíbrio econômico, financeiro, presida sempre o relacionamento com o fornecedor. Tá? Temos cumprir todas as obrigações, como a gente já fala, a empresa ela tem o dever de cumprir as obrigações assumidas, seja perante o governo, seja perante as pessoas de direito privado, direito público em si, né, e cumprir tão somente o que se houver a ter sido acordado. Tá? Então, tudo que foi feito dentro de um acordo, ele deve ser cumprido. Tranquilo? Prosseguindo aqui, pessoal, não utilizar o fornecedor para práticas ilegais e antiéticas e não omitir do fornecedor fatos, circunstâncias ou condições relevantes, né? A gente fala muito sobre ética, né? E a gente vê muito essa questão, né? Muitas empresas prejudicando os seus fornecedores, tá? Então, nessa lista que a gente passou para vocês, são algumas funções pré-determinadas que é cobrados, né? Temos os princípios éticos aplicáveis em relação com os empregados. Aqui trata sobre as relações, pessoal, que se materializam nas chamadas decisões de trabalho, as quais são tomadas pela empresa em relação a uma pessoa para recrutá-la, contratá-la, remunerá-la, né? Entre aí outros assuntos de promovê-la, transferir. Então, são etapas, princípios éticos, o que a empresa fala, a empresa deve cumprir com seus empregados. Tranquilo? Aqui a gente fala mais algumas funções, né? Alguns princípios éticos com relacionamento de fornecedores e também nós temos aí a questão, né, dos comerciantes em geral, tá, pessoal? Temos aqui a questão também, tá? Dentro desses princípios que a gente passou para vocês, são alguns padrões que devem ser seguidos, determinantes para uma empresa que tenha ética. Tranquilo? Pessoal, esse é o conteúdo em si, tá? Como vocês podem ver, são alguns tópicos, que isso aqui depois a gente vai detalhar para vocês, mas relacionado à empresa, a empresa deve seguir o quê? Padrões éticos, tanto com seus empregados, fornecedores, concorrentes ou até empresa pública, tá? Então, só para vocês verem aí um pouquinho dos princípios que a gente tem pré-determinados para uma determinada empresa, seja pequena, média ou grande. Tranquilo? Então tá aí, pessoal, os princípios éticos, um resumo para vocês. Na nossa aula nós vamos detalhar um pouco mais. Na aula 5 nós vamos falar um pouquinho sobre a ética em vendas e negociações. Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Não deixe de acompanhar aí as nossas outras aulas gravadas e nas aulas síncronas, que será todas as terças-feiras, das 7 às 8 da manhã, tá? Então não perca aí as nossas aulas. Tranquilo? Um abraço e até a próxima aula.